Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no ônibus, indo para casa, quando minha prima me ligou. Até pensei em não atender, pelo fato de estar ali, né, naquela muvuca. Mas pensando que talvez fosse alguma coisa importante, acabei atendendo. Para minha surpresa, ela falou: "Oi, Beatriz. Tô te ligando para avisar que encontrei aquele teu ex-namorado, o Marcos, lembra?" Claro que lembra, né? Ele não sossegou enquanto não passei o número do teu celular. Espero que não tenha problema para você. Sério que você passou meu número para ele? Passei. Por isso estou te ligando, né? Para te avisar. Mas você contou para ele que eu casei, que eu tenho uma filha? Claro que eu falei. Mas ele disse que só queria te dar um alô. Me desculpe, se não era para ter passado, mas ele insistiu. Falei que preferia que ela tivesse agido diferente. Mas, enfim, já que tinha feito... Quer dizer, falei que estava tudo bem, mas a verdade é que não estava. Fiquei, sim, preocupada. Fiquei incomodada. Senti até um calafrio quando ela me contou. O fato é que eu tinha namorado com o Marcos quando tinha 21 anos. E apesar de, na época, ter sido apaixonada por ele, o fim do nosso namoro foi um verdadeiro livramento. Pensa num cara que aprontava. Era o tipo de cara que gostava de, primeiro, controlar a namorada, só que ao mesmo tempo vivia aprontando fora. Mesmo depois que a gente terminou, ele ficou um monte no meu pé. E eu lembro que na época tive de mudar até o número do meu telefone para ver se ele me dava sossego. Isso já fazia muito tempo, anos. Minha vida agora era completamente outra. Eu tinha conhecido o Alessandro, um homem que viria mudar tudo e para melhor na minha vida. A gente se conheceu depois de 2 ou 3 anos que eu terminei com o Marcos. Namoramos durante um tempo e resolvemos nos casar. Para minha alegria, logo tivemos a nossa filha, que trouxe mais felicidade ainda. Eu era uma mulher assim, feliz, sabe? E claro que a última coisa que eu queria era que o passado viesse bater na minha porta. Ainda menos na figura de uma pessoa que tinha me feito sofrer. Claro que também tive momentos felizes com o Marcos, mas os perrengues foram num número assim muito maior. Enfim, fiquei esperando que ele mandasse alguma coisa ou me ligasse. E quando isso acontecesse, eu iria deixar bem claro que estava casada, feliz do lado do meu marido e que não ia tolerar nenhum tipo de perseguição, como ele já tinha feito no passado. O detalhe é que ele demorou para me procurar. Até pensei que ele nem fosse mandar nada. Até que um sábado de manhã, eu olhando o serviço, eis que chegou aquela mensagem. Oi, Beatriz. Se você adivinhar quem está falando, ganha um prêmio. Apesar de não ter nada ali que indicasse que era ele, nenhuma foto, eu já imaginava. E não vou mentir. Senti aquele friozinho esquisito na barriga, como se fosse uma espécie de pressentimento. De todo modo, não respondi. Achei melhor ignorar. Só que dali a pouco veio outro. É o Marcos. Lembra de mim? Eu encontrei a Cibele esses dias no centro e ela me passou teu número. Olha só o que eu achei aqui no computador. Ele escreveu aquilo e aí, em seguida, me mandou uma foto. Era uma foto nossa, antiga, dos tempos em que a gente namorava. Nossa, eu era tão novinha, até meu cabelo estava diferente. Não fiz nenhum comentário, só escrevi aquilo. Tudo bem? Ele ficou puxando assunto e para cortá-lo de vez, escrevi que não estava podendo falar porque estava no horário de trabalho
E então lhe pedi que enviasse mensagem numa outra hora. Claro que eu queria mesmo era desconversar. Até que à noite, eu já ali em casa, mexendo com as panelas, eis que ele começou a mandar coisa. Claro que fiquei preocupada, né? Morrendo de medo do Alessandro ver alguma coisa, não gostar. Era só que me faltava, né? Eu me desentender com o meu marido por causa do Marcos. Pensando nisso, acabei apagando as mensagens, mesmo sem ter lido nenhuma. Depois deixei o telefone no modo avião. Fiz isso para ver se ele se tocava e parava de incomodar. A minha prima tinha me dito que havia contado para ele que eu estava casado. De modo que, convenhamos, né? Nem era para ele mandar nada. Principalmente em função do modo turbulento que, como terminou o nosso relacionamento. O que ele estava querendo? Bagunçar minha vida de novo? Atrapalhar meu casamento? Era só o que faltava. Minha prima não tinha nada de passar meu número. Na segunda-feira, na hora do almoço, mandei uma mensagem para ele. Até porque ele tinha me enviado várias. Procurei ser o mais clara possível. Marcos, queria te pedir uma coisa. Não manda mais mensagem para mim. Eu agora sou casada. Não quero problema com meu marido. Por isso vou te pedir até para pagar meu número aí, viu? Ele retrucou. Nossa, Beatriz, só queria saber como é que você tá. Ter notícias tuas. Mas tudo bem. Prometo que não vou mais te incomodar. Desculpa, tá? Confesso que fiquei até me sentindo culpada depois que li aquela mensagem. Quem sabe eu tivesse, sei lá, exagerado um pouco. Assim que apaguei o histórico das mensagens, olha, se demorou 3 minutos, foi muito. Logo chegou outra. Na verdade, sabe por que eu te procurei? É que eu estava fazendo uma faxina aqui nas minhas coisas e acabei encontrando umas coisas tuas. Aí, estava pensando em te devolver. Respondi na lata, mesmo sem saber do que se tratava. Não precisa devolver não, viu? Pode ficar para você, ou então jogue no lixo. Ele insistiu. Sabe aquele teu caderno que você escrevia poesia? Então, é dele que eu tô falando. Você tem certeza que não quer de volta? Se você não quiser me encontrar para eu te devolver, posso até enviar pelo correio. É só você mandar um endereço. Sabe, eu lembrei na mesma hora daquele caderno. Mas nem em sonho eu imaginava que pudesse estar com ele. Tive uma fase da minha vida em que eu adorava escrever poesia, versinhos, pequenas histórias. E era nesse caderno que eu deixava tudo registrado. Lembro que eu tinha procurado muito esse caderno. Nunca consegui encontrar. Bom, e agora estava explicado por quê, né? Tinha ficado com ele depois que desmanchamos o namoro. Olha, eu não estava nada a fim de encontrá-lo. Mas a ideia de reaver esse caderno começou a mexer comigo. Pensei em lhe passar o endereço da firma, para ele poder me mandar pelo correio. Mas no fim, de tanto ele insistir, aceitei almoçar com ele no dia seguinte. Ele prometeu que levaria o caderno para me entregar. Até chamei uma amiga para ir comigo. Não queria ir sozinha. Mas ela tinha um compromisso na hora do almoço e acabou não indo. Olha, eu não fazia ideia de como iria me sentir quando estivesse na presença do Marcos depois de tanto tempo. Principalmente depois de tudo que tinha acontecido. O encontro aconteceu ao lado do relógio da Praça Osório. Quando cheguei, ele já estava ali me esperando. Minha intenção nem era almoçar com ele, apenas encontrá-lo, pegar o caderno e já tomar o meu rumo. Mas ele insistiu tanto que a gente almoçasse. Me senti
meio estranha quando ficamos ali frente a frente, não vou mentir. Me deu até um certo tremor no corpo, mas procurei não me abalar. O detalhe foi que ele me tratou super bem, de modo muito gentil, como se fôssemos amigos de longa data. Confesso que isso me deixou mais tranquilo. Na verdade, isso até me surpreendeu. Principalmente porque durante o almoço, ele se comportou super bem. Contei da minha filha, contei da minha vida. Ele também até falou um pouco da vida dele. Contou que também tinha se casado, mas que estava sozinho no momento. Quando me mostrou o caderno, senti aquela coisa gostosa, assim, sabe? Dei uma folhada, li algumas coisas que eu tinha escrito no passado. Só que quando ele tentou recordar o nosso namoro, eu cortei. Falei que era melhor não conversar sobre isso. E pro meu alívio, ele não insistiu. No fim do almoço, ele falou: será que eu podia, pelo menos, te dar um abraço? Olha, mesmo sabendo que não devia, me senti incomodada de... Sabe, não era tanto assim um abraço. E acabei não me negando. Só que ele me abraçou de um jeito tão apertado. Deu até para sentir seu coração batendo forte. Só que eu, sinceramente, não imaginava que ele fosse fazer aquilo. Depois do abraço, ficou me olhando com um sorrisinho assim meio triste. E quando tentei me afastar, pro meu espanto, ele se aproximou um pouco mais e simplesmente me deu um beijo na boca. Mas assim, sabe, na maior cara dura. Nem dá pra dizer que foi um beijo. Só encostou a boca na minha, até porque eu me retraí e me afastei. Depois, olhando para ele, eu falei: o que você pensa que tá fazendo, hein, Marcos? Desculpa, é que não deu para resistir. Foi um impulso. Prometo que não vai mais acontecer. Mas não vai mesmo. Até porque já tô indo embora, viu? E a gente não mais vai voltar a se encontrar. Olha, eu fiquei tão fula da vida que nem me despedi. Simplesmente lhe dei as costas e já comecei a me afastar. Ainda escutei ele falando: você tá linda, Beatriz. Adorei te ver de novo, viu? Te ligo depois. Olha a cara de pau de certas pessoas. Nem me dei ao trabalho de me virar ou responder. Pelo jeito, apesar daquele começo bom, ele não tinha mudado nada. Continuava sendo o mesmo cafajeste de sempre. Foi inevitável lembrar de tudo que tinha passado nas mãos dele no passado. E me bateu uma raiva. Cheguei a passar a mão na boca, para não ficar nenhum vestígio daquele selinho que ele me deu. Depois disso, ele não parou mais de mandar mensagem. Mesmo eu pedindo que ele parasse com aquilo, ele não me atendia. Começou a me escrever coisas tão doidas, sabe? Coisas assim absurdas. Falou que tinha descoberto que, enfim, ainda gostava de mim, não tinha me esquecido. Meu Deus, será que ele não conseguia entender que eu estava casado? Que eu tinha uma família? E acima de tudo, que não queria nada com ele. Nem se eu estivesse solteira. Olha, chegou num ponto que eu não tive alternativa a não ser bloquear o seu número. Só que aí, ele mandava mensagem e ligava de outro número. Eu bloqueava todos os números que ele usava, mas já estava cansada de fazer aquilo. Já estava vendo a hora que teria de mudar o número do meu telefone de novo. Meu Deus, depois de tanto tempo. Será que ele ia começar a atormentar minha vida de novo?
Olha, eu cheguei a pensar até em conversar com o meu marido, contar para ele o que estava acontecendo. Mas aí fiquei com medo da gente brigar. Por isso resolvi deixar para lá. Passei a deixar meu telefone desligado quando estava em casa. Tudo para evitar qualquer tipo de problema. Até que um domingo, lembro que estávamos na casa da minha mãe. Tínhamos ido almoçar lá com ela quando o celular do Alessandro começou a tocar. Ele deu uma olhada, fez uma cara estranha e aí comentou: chamada privada? Ué, quem será que pode ser? Meu pai falou que só podia ser telemarketing. Aí o Alessandro nem atendeu. Só que voltaram a ligar. E mais uma vez, era uma chamada privada. Dessa vez ele atendeu. Falou com a pessoa, depois olhou de um jeito estranho para mim. E perguntou para a pessoa que estava ali no telefone com quem que ele estava falando. Posso saber o que você quer com ela? Aliás, quem que está falando, hein? Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora. Será que era quem eu estava pensando? A pessoa, fosse quem fosse, desligou quando meu marido fez aquelas perguntas. Sem tirar os olhos de mim, ele falou: era um cara querendo falar com você, disse que era teu amigo, mas desligou. Está muito esquisito, viu, Beatriz? Você anda aprontando alguma coisa? Olha, eu cheguei a engasgar com a saliva. Fiquei num estado, porque só podia ser ele. Meu Deus, meu marido ficou esquisito comigo. E nem podia ser diferente, né? Ficou me encarando o tempo todo. Sabe Deus o que não devia estar passando pela cabeça dele. Imagine um homem ligar para o seu celular de modo privado e pedir para falar comigo, sem se identificar, dizendo que era um amigo. Eu, no lugar do meu marido, teria ficado igual. E ele ficou tão esquisito que pegou nossa filha e me chamou para a gente ir embora. Nem se despediu de ninguém. Aliás, depois do que houve, o clima ficou péssimo ali na casa da minha mãe. Todo mundo me olhando. E se olhando também, com aquela cara que pensa no que eu tive de ouvir. Meu marido me falou um monte no caminho de casa. Chegou a dizer: olha, Beatriz, cuidado com o que você faz, hein? Claro que aquela ligação só podia ser coisa do Marcos. Agora, o que eu não parava de me perguntar: como que ele descobriu o número do Alessandro? Meu Deus! Era quase certo que ele tinha feito aquilo para tentar me intimidar. Meu Deus! Será que esse infeliz vai infernizar a minha vida de novo? Maldita hora que a minha prima passou meu número para ele. Aliás, maldita hora que eu aceitei me encontrar com ele para pegar o meu caderno. Eu não devia ter ido. Pensa no clima ruim que ficou lá em casa. Meu marido não falou mais comigo. Ficou me olhando o tempo todo, assim meio de lado, como me acusando de alguma coisa. O telefone dele tocou mais vezes naquele dia. E acho que não preciso nem dizer que quase morri de medo. Claro, né? Só podia ser o Marcos. Medo do que ele pudesse dizer pro meu marido. Até porque uma pessoa assim é capaz de tudo.
No dia seguinte, ele continuava do mesmo jeito, me olhando, daquele modo de acusação, e sabendo que não ia suportar viver naquele clima ali, dentro da nossa casa, com medo de que aquele infeliz ligasse de novo e falasse alguma coisa, alguma mentira. Resolvi conversar com o meu marido, lhe contar tudo o que estava acontecendo. Senti que era a melhor coisa a fazer. Contei tudo, não escondi nada. Ele não conhecia o Marcos. Na verdade, eu nunca tinha comentado nada com ele sobre essa parte da minha vida. E ele não conseguiu esconder a surpresa. Me defendi. Falei que não tinha tido culpa. Tinha sido minha prima. Ali passou que desde então ele não parava de me ligar. Que achava que tinha sido ele, que tinha ligado pro número. Enfim, contei até do meu encontro com aquele idiota. Mas expliquei que tinha ido só para pegar o meu caderno. E também contei da tentativa de beijo que ele fez. Quer dizer, selinho, né? Fui sincero. Só que nessa hora, o olhar do meu marido se tornou mais duro. E ele perguntou: por que só agora você está me contando isso? Desde quando que está rolando? Sei lá, amor, 1 mês. Ele não gostou nada de saber daquilo. Levantou, ficou andando de um lado para o outro, visivelmente nervoso. Depois me disse uma coisa que me deixou muito triste. Só tem uma coisa para te falar, viu, Beatriz? Se esse cara aí fez isso que você falou e continua insistindo, no mínimo, foi porque você deu condição para ele. Mas que condição? Não, eu até bloqueei o número dele. Sabe? Pensei que meu marido fosse entender. Depois que contei tudo, toda a história, ficasse do meu lado. Mas o que aconteceu foi o contrário. Ele ficou muito zangado comigo, me culpou. Chegou a fazer insinuações. Nunca imaginei que ele fosse pensar tudo aquilo de mim. E o fato é que tudo isso teve um impacto tão grande na nossa vida, no nosso casamento, como se ele não tivesse acreditado naquilo que eu contei. Olha, até me arrependi de ter contado, principalmente aquela parte da tentativa de beijo, porque ele não acreditou. Pelo menos foi o que me pareceu. Acho, aliás, que foi esse detalhe que mais pesou. Ele ficou revoltado com tudo. E o fato é que até hoje estamos estremecidos. Isso para dizer o mínimo. Mandei uma mensagem para o Marcos. Falei que meu marido já estava sabendo de tudo, que eu tinha contado tudo para ele e que a gente ia chamar a polícia, caso ele não parasse de me incomodar. Isso até que surtiu efeito. Ele deve ter ficado com medo, né? E não apareceu mais. Só que não sei, viu? Naquelas alturas, parece que o estrago já estava feito. Porque, repito, meu marido até hoje está muito estranho comigo. Nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Ele me olha como se suspeitasse de alguma coisa. Ou então, como se o encanto tivesse se quebrado. Olha, incrível. Como tem pessoas que têm o dom de arrebentar com a vida do outro. E esse é o caso do Marcos. Olha, eu não entendo até hoje por que é que ele teve de ressurgir das cinzas. Só para estragar tudo. Atrapalhar o meu casamento.
Espalhei discórdia na minha casa. Dúvida, suspeita, desconfiança, desamor.